sobre aquilo que a gente canta. Quando a gente pensa o louvor aqui na nossa comunidade, não são apenas músicas que a melodia nos agrada, que o ritmo de repente é interessante, tudo isso está envolvido. Mas a gente sempre pensa que nós cantamos aquilo que está de acordo com o nosso entendimento do Evangelho, aquilo que está de acordo com a nossa teologia. Então, inclusive na leveza de um refrão como esse, né? Um Deus que ouve nosso grito. Eu ousaria dizer, um Deus que ouviu o nosso grito antes mesmo da gente saber que precisava gritar. Antes da gente entender quais eram as nossas necessidades, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já sabia quem éramos, o que necessitávamos. E o que necessitávamos e o que continuamos necessitando é Ele, é só Ele. O resto são meros detalhes da nossa existência, o que a gente precisa é dEle, todo dia. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nossa segunda mensagem dessa carta maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 1, versículo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez clamamos para que esse Espírito em que tudo e todos opera, esse Espírito que veio sobre nós, esse Espírito que em nós habita, esse Espírito que foi prometido desde os profetas, esse Espírito que é enviado por Ti, esse Espírito que é confirmado por Cristo, esse Espírito que nos serve de consolador, de guia, aquele que nos leva a toda a verdade segundo aquilo que Cristo nos disse. Esse Espírito sem o qual não faz sentido algum estarmos aqui, não entenderíamos absolutamente nada das Tuas verdades. Esse Espírito que é o selo, que é a garantia de que o Senhor não apenas nos escolheu, mas que o Senhor há de nos fazer perseverar até aquele dia. É por esse Espírito que nós clamamos, Deus, é nesse Espírito que clamamos, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa profundamente falar às nossas mentes e possa também aquecer nossos corações com a Tua palavra. Dependemos única e exclusivamente do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios 1, versículo 3. Eu disse semana passada, reafirmo, que Efésios certamente é uma das cartas mais belas do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Há quem diga que é aquilo que há de mais sublime, ou está entre o que há de mais sublime em toda a literatura universal. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo, e uma igreja que descobre então de que esse seu pastor, esse apóstolo, esse pioneiro do evangelho, plantador de igreja, estava preso. E preso por conta da sua fé. Essa igreja agora angustiada, ao receber essa notícia, recebe então uma carta. E o que vai motivar o apóstolo Paulo a escrever essa carta é falar das realidades celestiais, é colocar as coisas em uma perspectiva correta, é lembrá-los que não são apenas as adversidades e os sofrimentos da vida que pautam a nossa existência, que nos cegam diante daquilo que podemos apenas fisicamente ver. O apóstolo Paulo, ele quer colocar as coisas em uma perspectiva correta. Capítulos 1 a 3, Paulo ele vai falar de doutrina. Capítulos 4 a 6, Paulo vai falar de prática. E é exatamente assim que nós vivemos o evangelho. É doutrina e prática.
É teoria e aplicação. Não nos basta saber o que devemos fazer se não fizermos. Não nos basta saber quem somos se não nos comportarmos como tal. Não nos basta entender nossa posição em Cristo se não desenvolvermos também nossa caminhada a partir do próprio Cristo. Então, a carta aos Efésios é sublime, é fascinante poder pensar sobre essa carta. E nós vimos já nos primeiros 2 versículos que o apóstolo Paulo, ele escreve aos santos e fiéis em Éfeso. Santos fala desse aspecto do povo de Deus que é separado, que é consagrado. Fiel é um povo leal, um povo equilibrado, mas nós não somos santos e fiéis a partir da nossa própria virtude. Somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Era uma cidade pagã, uma cidade corrupta, uma cidade mística, ocultista, uma cidade extremamente promíscua, e é exatamente por essas razões que Deus planta uma igreja ali. Quanto mais densas as trevas, mais a necessidade de haver uma comunidade luminosa que brilhe a luz de Cristo. E essa é uma verdade não apenas para os santos e fiéis em Éfeso. Nós vimos que esse é o desafio para os santos e fiéis em Campo Mourão. Esse desafio é para nós. Esse desafio que revela a nossa identidade como igreja, que é servir, amar e revelar Jesus na cidade. Nós somos os santos e fiéis em Campo Mourão, mas não apenas isso. Somos também aqueles que desfrutam da graça e da paz provenientes do nosso Deus. Isso é o que os 2 primeiros versículos têm a dizer. Então, nos 2 primeiros versículos, Paulo diz quem somos. A partir do versículo 4, Paulo vai nos dizer como somos, como nos tornamos e por qual propósito. Então, se nos versículos 1 e 2 ele nos fala da nossa identidade, da nossa natureza em Cristo, a partir do versículo 4 ele vai nos falar o porquê. Se somos santos e fiéis, ele vai falar por qual propósito, qual é o exercício da nossa vocação. Ou seja, Paulo quer que nós entendamos quem somos em Cristo, para que, reconhecendo essa nossa herança, nós possamos desfrutar da plenitude da vida cristã, que é viver para a glória de Deus. Mas nós não falaremos sobre isso essa noite, vai ser a próxima mensagem. Hoje a gente vai falar de outra coisa. Porque o apóstolo Paulo começa o versículo 3 dizendo: bendito seja Deus. À luz de quem somos e à luz da graça e paz derramada sobre nós, à luz desse entendimento, Paulo ele não pode começar de outra maneira o corpo da sua carta, o conteúdo da sua carta, antes de dizer essas palavras: bendito seja Deus. Essa expressão é crucial, porque propõe que tudo que Paulo vai dizer depois disso é motivo de glória a Deus. Paulo vai falar que somos escolhidos, isso é motivo de glória a Deus. Paulo vai falar que somos predestinados antes da fundação do mundo, isso é motivo de glória a Deus. Paulo vai falar que somos adotados na família da fé, na pessoa de Cristo, a partir de uma obra inequívoca da Trindade. Isso é motivo de glórias a Deus. Um Deus que nos amou, que eternamente nos amou, que antes de todas as coisas nos amou. Bendito seja Deus. Adoração é a primeira atitude de quem entendeu sua natureza em Jesus Cristo. Isso nos faz pensar já o primeiro aspecto da nossa vida, se nós vivemos ou não em gratidão a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele nos fez ser, por aquilo que Ele nos tornou. Uma vida ingrata é uma ofensa ao Evangelho. Uma vida de murmuração é uma ofensa à natureza de Deus, porque quando eu entendo quem Ele é e o que Ele me tornou, não tem como eu viver de modo ingrato. Então a adoração é a primeira atitude de quem entendeu sua natureza em Jesus Cristo. Bendito seja Deus. E ele adiciona: e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos lembra aquilo que ele nos lembrou na última semana, que nós não estamos lidando com uma divindade qualquer, nós estamos lidando com um Pai. Não ouse se relacionar com Deus a não ser através de Jesus. Não ouse se relacionar com Deus como uma divindade distante, a não ser através da pessoa de Jesus. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus e, portanto, é nosso Pai. O que eu quero dizer? Tentar se relacionar com Deus sem o intermédio de Jesus é tentar se aproximar de Deus a partir do seu próprio mérito. E isso é uma insanidade.
É o fariseu que olha para os céus e diz: obrigado porque eu sou justo, obrigado porque eu oro, obrigado porque eu leio a Bíblia, obrigado porque eu jejuo, obrigado porque eu dizimo, obrigado porque eu não sou como esse outro aí. É uma insanidade tentarmos nos relacionar com Deus a não ser pelo intermédio de Jesus. Eu só chego diante de Deus tendo a convicção de que um relacionamento com Ele é possível porque Cristo morreu naquela cruz e a partir da justiça que há em Cristo, eu me relaciono com Deus. Por quê? Porque a partir de Cristo agora eu fui justificado. Eu não me relaciono com Deus baseado no meu mérito. Eu me relaciono com Deus a partir de Jesus Cristo. E aí esse Deus, que antes era um ser distante, se torna Pai. Agora a gente está falando de um relacionamento verdadeiro, que não apenas nos traz o entendimento de um relacionamento vertical, mas horizontal. Porque se Ele é nosso Pai, somos todos irmãos. E isso não é uma expressão bonita que a gente usa no meio evangélico. Essa é uma das mais profundas verdades que nos une poderosamente, nos tornando família. Não faz sentido vivermos igreja apenas como uma prática ritualística. Precisamos viver igreja com a consciência profunda de comunidade. Somos irmãos, somos família. Não estamos descolados uns da realidade dos outros. Nós avançamos todos juntos. Isso nos lembra do caráter comunitário da igreja. E aí o Paulo diz nesse versículo 3, que não apenas esse Deus, que é bendito, que é Pai, e é Pai também do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que esse Deus nos abençoou. Antes da gente começar a refletir sobre o cerne daquilo que eu quero trazer para vocês, preste atenção no tempo verbal aqui, isso daqui está no passado. Não está falando de um Deus que nos abençoa, embora isso seja verdadeiro. Está falando de um Deus que nos abençoou. É importante entender isso, porque o que o Paulo vai dizer aqui não diz respeito às bênçãos que ainda receberemos. Ele está falando daquilo que já é nosso. Ele está falando de uma realidade que deu lugar num tempo passado. Ele já nos abençoou. Isso já é um fato. Fala da nossa segurança eterna nele. Com o que ele nos abençoou? O texto diz: com todas as bênçãos espirituais. Primeira das 3 observações que eu gostaria de fazer a partir desse versículo 3 essa noite. Não há nada que Deus não tenha nos dado. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse essa noite. Não há nada que Deus não tenha nos dado. O texto diz que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais. Eu quero que você pense na profundidade dessa afirmação. Um Deus que nos deu todas, não algumas, não várias, não a maioria. Ele nos abençoou, isso é um fato, com todas as bênçãos espirituais. Imagine que você recebe uma notícia, você recebe uma ligação de um advogado. E ele diz o seguinte: ô fulano, eu não sei se você está ciente, é meu papel notificá-lo, de que um familiar seu, um parente seu, um tanto distante, mas que não tinha herdeiros, não tinha ninguém, ele faleceu e ele deixou uma herança para você. Agora você imagina que essa herança que não era esperada, que já é bom, você recebeu uma herança que você não esperava, mas imagina que essa herança é imensa. Agora imagina mais do que isso, imagina que essa herança não apenas é imensa, mas ela possui recursos ilimitados. Não importa o quanto você gaste aquele dinheiro, você nunca vai ser capaz de esgotar os recursos. Já imaginou um negócio desse? Tem gente já assim, vibrando. Tem marido já pensando, é que você não conhece minha esposa, pastor. Não é isso. Não dá para gastar. Não importa o quanto você gaste, não tem fim aquele negócio. Agora, se uma notícia dessa nos animaria, eu quero que você pense o seguinte: isso não é absolutamente nada perto do que esse versículo está dizendo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 a 4, nos dizem que o seu divino poder nos deu todas as coisas.
de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem nisso, porque isso resolve a nossa vida. O que eu estou afirmando aqui a partir desse texto é que em Deus você não carece de absolutamente nada. Pense nas implicações relacionais dessa afirmação. Pense nas implicações sociológicas dessa afirmação. Pense nas implicações psicológicas dessa afirmação. Você não carece de nada em Deus. Isso não significa, e nós já vamos falar sobre isso, que nós nos bastamos. Muito pelo contrário. Mas isso significa que nós temos em Deus a fonte plena daquilo que é a nossa necessidade. De modo que agora eu não preciso mais tentar satisfazer as minhas carências em coisas ou em outras pessoas. Sim, eu vou me relacionar com outras pessoas, eu preciso me relacionar com outras pessoas, eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus. A Trindade é uma família de fé, a Trindade é uma organização plena, porém comunitária, que se manifesta a partir dos relacionamentos. Então, eu também me relaciono com outros, mas eu não dependo do outro para suprir as minhas carências. Eu não dependo da igreja para suprir minhas carências, eu não dependo do pastor para suprir minhas carências, eu não dependo do meu pai, da minha mãe. A minha esposa não é a minha metade que me completa, eu sou inteiro, ela é inteira, e na integralidade de quem somos, só somos inteiros porque somos inteiros em Deus. Quando duas metades se juntam com essa consciência de que há algo que me falta e o outro me completa, e eu não sou nada sem o outro, e aí eu começo a escravizar o outro, porque ele precisa ser tudo aquilo que eu quero que ele seja, e tudo aquilo que eu preciso que ele seja. Então, eu não entendi o que é a natureza da vida cristã, que é, eu não careço de absolutamente nada. Isso muda a nossa história. A compreensão de que Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais. A versão A Mensagem de Eugene Peterson faz uma paráfrase do Salmo 23, salmo conhecidíssimo. Os primeiros 3 versículos, eu achei belíssimo como ele escreve isso. Ele diz: ó eterno meu pastor, não preciso de nada. Às vezes a gente lê o Salmo 23 como um salmo de carência, não é verdade? O Senhor é meu pastor, a tradução não está legal. Nessa aí o pessoal não traduziu legal, mas porque o que dá a ideia de o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O que isso pressupõe? Que tudo que me faltar, Ele vai me dar. Não, é o contrário. Tudo que me faltava, Ele já supriu. Então, eterno meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. O Senhor é meu pastor, isso me basta. Nele tenho absolutamente tudo. O que nos leva à segunda observação que eu quero fazer desse versículo essa noite. Que absolutamente tudo vem dele. E que, portanto, nós reconhecemos nele um Deus autossuficiente. Vou usar falar a mesma coisa que eu falei anteriormente. Esse entendimento salva a nossa vida. Entender que Deus é autossuficiente, por mais óbvio que isso seja, salva a nossa vida e mantém a nossa sanidade. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Sem esse entendimento, a gente fica louco. Com o entendimento equivocado da Bíblia, a Bíblia nos torna loucos. Caso a gente não entenda aquilo que as Escrituras estão tentando nos ensinar. Por que isso salva a nossa vida? Porque ter a consciência da autossuficiência de Deus nos traz também a consciência da nossa insuficiência. Ele se basta, eu não.
Ele é pré-existente, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Eu não. Eu sou insuficiente. Em mim mesmo, eu sou insuficiente. Esse é o conceito de dependência. Nós dependemos de Deus. E isso é uma bênção. Pode parecer muito óbvio isso tudo, mas, de novo, as implicações para a nossa vida são gigantescas. Pensa comigo no relato de Gênesis 1, e eu tenho pensado muito sobre isso. Nós amamos o Novo Testamento, a gente lê os evangelhos, a gente lê as cartas, mas eu tenho cada vez mais convicção que uma teologia da criação equivocada acaba gerando problemas em todo o resto. A profundidade do que Deus revela apenas nos 3 primeiros capítulos é fascinante. De modo que às vezes a gente lê apenas como uma narrativa, né? Então capítulo 1 Deus cria tudo, capítulo 2 Deus dá detalhe da criação do homem e da mulher, capítulo 3 pecado entra no mundo, aí capítulo 4 já está tudo bagunçado mesmo, a gente já está esperando, é Apocalipse 19, que é quando Jesus volta. Às vezes a gente lê Gênesis desse jeito. A gente, entendi que deu errado. Onde é que termina a história? Vamos para Apocalipse. Não entendo Apocalipse, mas o que eu entendo é suficiente. É o quê? No fim vai dar tudo certo. Pronto. Você entendeu isso daí, você já entendeu tudo. Mas há uma profundidade naqueles 3 primeiros capítulos. Porque em Gênesis 1, Deus cria o homem. E Deus vê que isso é bom. Tudo que Deus cria, Ele vê que é bom, inclusive o homem. Mas ser bom não significa ser suficiente, mesmo antes do pecado entrar no mundo. Porque mesmo antes do pecado entrar no mundo, o homem, embora fosse bom, não era autossuficiente. Era profundamente dependente do seu Criador em todas as coisas. Veja bem, você já parou para pensar o porquê que Deus cria o ser humano apenas no 6º dia, que é o último dia da criação, e não no primeiro? Porque a palavra fala que nós somos a coroa da criação, é o que há de mais importante. Se é o mais importante, por que Ele não cria no começo, só cria no final? Que nós somos tão dependentes, mas tão dependentes, que Ele tem que criar um ambiente, uma atmosfera para a vida se tornar possível. Primeiro Ele fala, haja luz, houve luz. E aí Ele vai criando todas as coisas. Ele cria a terra, Ele faz separação da terra seca, da água. Ele mexe com o firmamento, Ele cria a vegetação. Ele vai criando todas as coisas. No fim, quando está tudo prontinho, Ele cria o homem. E como é que Ele cria o homem? Ele modela o barro. E depois de modelar o barro, o que Ele faz? Ele sopra o fôlego de vida nas suas narinas. E as Escrituras vão dizer que aquele barro que nada era, moldado pelo seu Criador, passa a ser, numa versão mais antiga, alma vivente. Agora há um espírito, agora há um fôlego de vida, agora não é mais um barro manipulado, agora existe o sopro do fôlego da vida e existe um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não há nenhuma outra coisa no universo. Não há animais assim, por mais que a gente ame os animais, e gatinho, cachorrinho, não é criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a única coisa criada à imagem e semelhança de Deus. Ele estabelece parâmetros, ele estabelece limites daquilo que pode ou não pode fazer. Ele estabelece funções, cuide do jardim. Ele declara sua insuficiência, inclusive no aspecto social, dizendo que não apenas esse homem depende dele, o seu Criador, mas esse homem tanto não se basta, mas tanto não se basta, que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda, alguém semelhante a ele. Alguém que ele possa olhar nos olhos, alguém que ele possa tocar, alguém que ele possa compartilhar a vida, alguém que ele possa rir junto, alguém que ele possa chorar junto. Glória a Deus que Ele criou isso. Porque se fosse assim uma coisa, cada um no seu mundo, ia ser um negócio muito ruim. Aliás, a gente adoece muitas vezes é por causa disso, é porque a gente se isola. Deus nos criou para o relacionamento e a gente acha que a gente pode se isolar, a gente acha que a gente se basta. Não, Ele viu que não é bom que ninguém viva só, e aí Ele cria. E a gente começa a se multiplicar, porque Ele diz, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra. E é exatamente essa compreensão da nossa insuficiência que nos faz glorificar a Deus. Quando nós chegamos nos céus e falamos santo, 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 glórias ao teu nome, é porque, pela consciência de que Ele tudo é, nós nada somos, profundamente dependentes, e ainda assim,
Deus nos deu condições suficientes para a manutenção da vida e da história. Mas o que acontece no mundo? Capítulo 3. Capítulo 3, aquilo que teologicamente a gente chama de queda. O homem insuficiente peca. E ele passa da insuficiência ao quê? Aí você vai pensar, da autossuficiência. Não, é queda, é para baixo. É da insuficiência, nas palavras do Jonas Madureira, da insuficiência à miséria. Não é da insuficiência à autossuficiência, é da insuficiência à miséria. Por que a miséria? Ele já era miserável, ele sempre foi miserável. Ele sempre foi carente a partir de si, ele sempre foi dependente de Deus. Mas é da insuficiência para a miséria porque ele continua sendo suficiente, porém agora com a ilusão de se bastar. Ele é duplamente miserável. Miserável por natureza e miserável por não achar que é miserável. Miséria dupla. Ele está equivocado a respeito de Deus, equivocado a respeito de si mesmo. Mas embora seja uma ilusão, essa é uma ilusão confortável. Aliás, como acho que toda ilusão, ou quase toda ilusão, é confortável. Alguém já disse que pensar dói. É melhor viver na ignorância confortável do que, de repente, ouvir verdades que vão te tirar dessa zona de conforto. Salomão diz isso em Eclesiastes, pensar dói. E esse homem duplamente miserável, ainda insuficiente, ele vai criando uma imagem de si mesmo. E ele passa a se sentir poderoso. Ele sente que ele tem o controle da sua vida. Ele eleva a autonomia a um status daquilo que tudo que ele faz precisa acontecer de maneira autônoma. E por alguns momentos ele tem até o delírio de ser Deus. Como? Achando que pode controlar a sua vida. Mas o que acontece com esse homem? O que acontece com todos os homens? O que acontece com todos nós? Cedo ou tarde, nós somos confrontados com a dura realidade. Qual é a dura realidade? Não somos Deus. Quando isso acontece? Quando as coisas fogem ao nosso controle. Esse homem nunca teve o controle, mas ele pensava que tinha. Nós nunca tivemos o controle, mas nós pensamos que temos. Nós nunca tivemos o amanhã. O amanhã é uma promessa. O amanhã, melhor, é uma possibilidade. Por isso que Jesus Cristo diz, preocupe-se com cada dia. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe, não fique ansioso com o amanhã. O amanhã não existe. O amanhã pode não chegar. Nunca tivemos o controle, mas pensávamos que tínhamos. E aí as adversidades da vida vêm, as dores acontecem, as enfermidades entram na nossa casa. A gente perde emprego, acontece um acidente. E aí esse homem, duplamente miserável, miserável porque é miserável, e miserável porque não sabe que é miserável, ele não sabe lidar com a desilusão, mesmo sendo a desilusão uma bênção. O que é ser ou estar desiludido? É sair da ilusão. A nossa sociedade é tão doentia que quando nós falamos, eu estou desiludido, a gente acha que isso é algo ruim. Desilusão é uma bênção. Eu saio desse ambiente onde eu pensava coisas a respeito de Deus e de mim mesmo que são profundamente equivocadas. Ficar desiludido é sair da ilusão que habitávamos, o engano de que todos nós, em algum momento da nossa história, nos bastamos. Deixa eu te dizer algo que você precisa saber, e eu sei que você sabe, mas eu vou te relembrar, você não é Deus. Você não é Deus. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Nós não. Você não pode fazer tudo. Você não pode controlar tudo e você não pode cuidar de todos. Se você tentar viver assim, isso vai te matar.
vai te matar emocionalmente, vai te matar fisicamente e pode te matar espiritualmente. Porque diante das adversidades da vida, se você acha que você controla todas as coisas e você percebe que você não controla, você vai se frustrar consigo mesmo, mas você não vai conseguir lidar com sua própria frustração. Com quem que você vai se frustrar? Com Deus. Mas você não vai se frustrar com Deus, você vai se frustrar com um ídolo. Por que com um ídolo? Porque esse Deus que você olha é um Deus criado na sua mente. Não o Deus da Bíblia. Deus tem me dado oportunidades assim de compartilhar a palavra dele em outros lugares. Com mais frequência. E isso quer dizer que as viagens têm aumentado. Lá em casa, assim, a minha esposa ela não gosta de pegar avião. Eu adoro pegar avião. Assim, se eu precisasse, sei lá, ir para Londrina aqui, 2h30. Ah, dá para ir de avião? Vou de avião. Para que carro? Vou de avião, é rápido. Curitiba, vamos de avião. São Paulo, de avião. Eu gosto de pegar a estrada também. Sobretudo com a minha família. A gente faz muito esse trecho, Campo Mourão, São Paulo, 800 quilômetros. E a gente vai, para, come, curte a estrada. Mas eu gosto de andar de avião. Isso significa que eu não tenho medo nenhum de andar de avião. Nessa última viagem que eu fiz, essa viagem mais extensa que eu fiz, estava lá nos Estados Unidos, eu saí da Califórnia para a Flórida. Eu literalmente saí de um canto para o outro canto. E não é que o avião, assim, o voo teve turbulência, é que o voo foi uma turbulência. 4 horas de turbulência. Foi o primeiro momento onde eu pensei, acho que agora vai. Agora vai. Mas assim, não foi, beleza. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho medo de morrer. Assim, não é para soar espiritual, não. Eu não tenho medo de morrer mesmo. Não tenho medo de entrar num avião, não tenho. Mas, ultimamente, quando eu entro no avião, um pensamento começa assim, tomar a minha mente. E o pensamento é muito simples, eu não posso morrer hoje. Aí você pensa, não, é medo? Assim, de verdade, não é medo, mas aí o que eu penso? Eu não posso morrer hoje, porque eu tenho mulher e eu tenho 2 filhos. Preciso criar esses meninos. Como é que a Aline vai ficar se eu morrer hoje? Então, eu faço uma oração assim simples. Deus, se esse avião puder não cair, tá legal. Seja feita a tua vontade, mas aqui está a minha. Tá? Hoje, não seria legal eu morrer hoje. Se eu quiser me matar um outro dia, mas hoje não. Está dando certo. Só que o ponto aqui é que mesmo algo simples assim, tem como base uma ilusão. Qual é a ilusão? De que a Aline e os meus filhos dependem de mim. Eles nunca dependeram de mim. Eles estão sob a minha responsabilidade e sob os meus cuidados, mas eles nunca dependeram de mim, eles dependem de Deus. Eles não dependem de mim. Sua esposa não depende de você, seus filhos não dependem de você, nunca dependeram. Nunca irão depender. Que se eu estou nesse púlpito e Deus faz com que meu coração pare agora, pronto, eles continuam aí, dependendo de Deus. Não dependem de mim. Dependo de Deus até para respirar. E não que esse entendimento, então, deva nos levar a uma displicência e uma responsabilidade. Não, nós devemos desempenhar nossos papéis da melhor maneira que nós pudermos, mas com a convicção de que no final tudo está na mão dele. Como uma má compreensão dessas coisas nos afeta, e eu tenho pensado muito nisso, como uma má teologia acaba com a nossa vida. Eu sei porque eu sou pastor e eu vejo como as pessoas chegam aqui. Às vezes é melhor eles chegarem sem contato nenhum com o Evangelho do que dependendo de qual igreja eles passaram. É melhor vir zerado. Que quando vem de uns lugares assim, de uma teologia ruim, vem destruído, vem frustrado, vem com medo, vem com trauma. Então o que a gente está pensando, o que a gente está falando, né? Que a gente está querendo assim só estudar a Bíblia, versículo a versículo, porque é uma coisa legal de se fazer. Não, a gente está querendo entender a vontade de Deus
para que a partir desse entendimento da vontade de Deus, a gente possa viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. De modo que os equívocos nessa área, eles são, assim, profundamente perturbadores. Por exemplo, a oração. Às vezes eu fico pensando nesse pessoal que ora determinando as coisas para Deus. Sabe, esse pessoal assim que declara, que toma posse, que determina, que encurrala Deus, que põe Ele na parede, que fala, se o senhor não fizer isso, o senhor não é Deus. E, sabe, esse pessoal que ora assim, deve ser legal. Deve ser legal porque assim, é uma ilusão boa, né? Pensar que tudo que eu determinar, Deus vai fazer. Deve ser bem legal viver assim. É que eu já não consigo fazer esse tipo de oração. Não dá. Eu leio a Bíblia, não dá para fazer esse tipo de oração. Na verdade, eu nunca consegui, porque eu fui criado na igreja e quando criança eu me lembrava que eu via o pessoal fazendo essas orações meio assim, parece que quem grita mais ganha mais, e quem determina mais, e quem encurrala mais Deus com as palavras certas, acaba ganhando aquilo que quer ganhar. Eu tinha, 6 anos de idade e eu pensava, não faz muito sentido esse negócio, porque a gente fala que Ele é Senhor, nós somos servos, mas a gente é servo tentando mandar no Senhor, não faz sentido na cabeça de uma criança de 6 anos. Eu não sabia explicar com a Bíblia, mas não fazia sentido. Não faz até hoje. E aí eu penso, Deus, quanta gente assim, com uma visão equivocada de quem o Senhor é, de quem nós somos, de qual que é o nosso papel nisso tudo. Aí assim, para eu não morrer assim de desânimo, aí eu leio a Bíblia. Aí eu vejo que em Oséias 4:6, assim, Israel, em milhares de anos atrás, Deus já estava falando, o povo perece por falta de entendimento. Eu falo, então não é um problema aqui no Brasil, não é um problema nosso, é um problema do ser humano mesmo. Aí eu volto, falo, ok, Deus, vamos lá, meu trabalho é pregar a palavra. Porque às vezes você está falando uma coisa e o pessoal está, mas eu senti, mas eu experimentei, mas é difícil. Esse entendimento equivocado daquilo que muitos de nós aprendeu, que acha que se usar a palavra certa assim, vai encurralar Deus, porque eu não dependo de Deus, eu me basto. Eu me basto e aí eu imponho sobre Deus aquilo que é minha vontade. Terceira observação. As bênçãos que Ele já nos concedeu são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Adivinha só, se eu entender isso, o que acontece? Salva a minha vida. Por quê? Porque por conta da nossa precipitação, e às vezes da nossa natureza egocêntrica, eu incluso, quando a gente lê aquela palavra abençoados, o tema da noite, abençoados, fala a verdade, o que a gente pensa? A gente pensa que a gente vai ouvir o quê? Aquilo que a gente vai ganhar. Porque o que a gente pensa que é ser abençoado? É conquistar coisas, é ter saúde, é ter emprego bom. O que é abençoado? É aquilo que Deus vai fazer para nós. Não, não é. Isso pode ser. Deus pode fazer tudo isso. Mas as bênçãos que Deus está falando, e a gente só lê assim, todas as bênçãos. Então, já vi gente ensinando esse texto, olha, Deus já te deu todas as bênçãos, é só tomar posse, é só declarar. Camarada, leia um versículo sequer da palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele está qualificando essa bênção. Paulo está falando de algo muito maior que a nossa mente humana pode imaginar. Ele não está falando de bênçãos terrenas, embora elas existam. Ele não está falando de bênçãos temporárias, embora elas existam. Paulo está falando de algo muito maior e muito melhor, porque são de natureza espiritual, porque possuem um efeito eterno. A palavra de Deus afirma categoricamente que o ser humano, na sua essência e natureza, não quer saber de nada espiritual. Não é assustador pensar isso?
Na teologia reformada, isso se chama a depravação total do homem. O homem é profundamente depravado. O que isso significa? Que não há nada que venha de Deus que ele queira. Ele só quer saber de si, ele só quer saber de pecar, ele só quer pensar em si, ele só quer pensar na sua ganância, na sua corrupção, na sua soberba, na sua vaidade. Ele não quer saber do outro, ele quer saber de conquistar, ele quer saber de passar por cima do outro. Ele não quer saber de Deus. Nada que é espiritual ele quer saber. Ele se interessa no aqui, ele se interessa no agora, ele se interessa no que se pode ver e no que se pode tocar. E às vezes a gente pode ouvir 5 anos, 10 anos, 30 anos essa mesma verdade, que o mais importante é aquilo que é eterno. Aí a gente chega amanhã, segunda-feira, e a gente vai viver por aquilo que é terreno. Dá para perceber que esse assunto mexe comigo, né? Porque é a angústia da minha vida. É a angústia da minha vida. Vocês são a angústia da minha vida. Vocês são a bênção da minha vida, mas vocês são a angústia da minha vida também. Assim como eu sou a angústia de Deus. Então a gente está tudo no mesmo barco. Jesus nos ensina exatamente o contrário. Jesus fala: você quer ganhar a vida? Perca. Você quer perder a vida? Tente ganhar. Não dá para ficar mais simples. Você quer ganhar verdadeiramente a vida? Pare de se agarrar nisso. Você quer botar tudo a perder? Se agarre só nisso. A seriedade de palavras simples como essas não é o que a gente quer ouvir. Não é o que eu quero pregar. Quanto mais ouvir. Mas ou a gente entende essas verdades simples e ainda assim profundas, ou nós teremos uma herança de valor inestimável e viveremos como mendigos espirituais. Jesus nos ensina que a lógica do reino é uma lógica às avessas. E não apenas ele ensina, ele vive. Porque o que ele faz? Ele se entrega em nosso favor. Não para se agarrar a um bem-estar próprio temporário, mas para realizar algo que teria valor eterno. O autor aos Hebreus nos ensina sobre isso. Diz que Jesus Cristo, pela alegria que lhe era proposta, enfrentou a cruz. Então por que a gente enfrenta dificuldades temporárias? Porque os nossos olhos estão baseados não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário e é transitório, mas naquilo que não se vê, que é eterno. É isso. Eu não estabeleço as prioridades da minha vida naquilo que vai virar pó. Eu não posso estabelecer, porque seria uma tolice das maiores. 1 Pedro 2, versículo 11 diz que seu divino poder, repito, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele nos deu todas as coisas, grandiosas coisas, preciosas promessas. O espiritual e o eterno é extremamente mais valioso que o terreno e o temporal. E isso é declarar o óbvio. Eu sei que você já sabe de tudo disso, ou de tudo isso. Mas a pergunta é assim que temos vivido? Não pense que eu prego como alguém que se isola da sua própria pregação. Quando eu pergunto a você, é assim que você está vivendo? Eu primeiramente pergunto a mim se é assim que eu estou vivendo. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Não é um conforto saber disso? Que toda dor é apenas por enquanto, que vai acabar, que aquilo que há de mais fundamental na nossa história não está desse lado da eternidade, mas está nos reservado em Cristo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como é que isso funciona na prática? O que te tira mais o sono? Não ter dinheiro para pagar uma conta ou saber que tem pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus? Seja honesto. As duas coisas te tiram o sono. Você não tem dinheiro para pagar a conta, tira o sono.
Mas eu não estou perguntando se é um ou outro, eu estou perguntando o que te angustia mais. É o teu boleto ou alguém indo para o inferno? O que te faz levantar da cama todo dia? É a vontade de sobreviver mais um dia ou é a convicção de que sua vida cumpre um propósito? O exercício de uma vocação. O que você, e eu quero que você reflita sobre isso, principalmente se você é pai ou mãe. O que você quer de verdade deixar para os seus filhos? Bens ou legado de fé? Pode deixar os dois? Certamente. Se você conseguir equilibrar, problema nenhum. Mas qual deles você enfatiza mais? Para o seu filho ou para a sua filha? Que ele tem que vencer na vida ou que ele tem que ser um discípulo fiel de Jesus? O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Eu participei de uma reunião de pais essa semana no Integrado. Foi lamentável ver a frequência dos pais. Numa reunião convocada pela escola, para que pais e mães pudessem compreender o desenvolvimento dos seus filhos. Na sala do meu filho, eu fiquei constrangido num primeiro momento. Eu era o único homem. Porque a gente está vivendo uma sociedade de homem frouxo, que acha que cuidar de criança é trabalho de mulher, que não sabe ser referência dentro de casa, que não sabe ser referência na cidade, que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe ser homem, não sabe ser pai, não sabe ser marido. Bando de homem frouxo. É essa sociedade que a gente tem hoje. Que não se preocupa com nada, além daquilo que se pode tocar. E não vive por valores e princípios. E cria a próxima geração, desgraçadamente, da mesma maneira. Que às vezes está na igreja todo domingo, mas na hora de ensinar para o filho o que é vida, vai ensinar que tem que vencer na vida. E tem que fazer o que for necessário para vencer na vida. E não pode medir esforços para vencer na vida. Ao invés de ensinar a ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Eu não estou afirmando que isso é você, eu estou afirmando que isso é a sociedade. E se isso for você, você tem que se arrepender. E aí eu vou nessa reunião, onde a escola passa 5 lições preciosas para a vida. Eu não vou lembrar as 5. Mas sabe quais eram as lições? Porque você pensa que reunião de pais, a gente vai ver nota, tá? Não. A coisa está tão feia, meus irmãos, mas tão feia, que a escola tem que fazer cartilha para ensinar os pais a educarem seus filhos. Porque, ponto número 1, estabeleça limites. Ponto número 2, não brigue na frente dos seus filhos, diante do seu cônjuge. Essa sociedade está doente. Mas a cura é o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que a gente precisa ser diferente. É por isso que a referência vem daqueles que encontraram em Jesus a sua natureza. Eu até falei com a professora, na frente das outras mães, de um modo polido. Você me conhece, ao menos eu acho que eu consigo falar o que eu quero sem ser grosseiro. Tirando agora, talvez eu estou sendo um pouco pesado. Mas não grosseiro. É porque eu amo vocês. E aí eu falei, professora, esse negócio aí está complicado, né? Ela falou, eu falei, porque sabe o que acontece? Se você der uma bronca em uma das nossas crianças e o nosso filho ou filha tiver errado, os valores estão tão invertidos que é capaz de nós, como pais, virmos aqui e não descobrir o que o nosso filho fez de errado e repreendê-lo, mas brigar com você que brigou com o nosso filho, não é verdade? Ela deu uma risadinha meio sem graça, porque dependendo do que ela fala, ela arranja briga com o pai e com mãe, e aí depois pedem a cabeça dela. Então ela só deu uma risadinha mesmo. Falei, eu sei. O que a gente está deixando para os nossos filhos?
Se você tivesse que escolher assim, não tem um que é melhor, outro pior. Mas se você tivesse que escolher entre seu filho ser um profissional bem-sucedido ou um missionário, qual que você escolheria? Se você pudesse escolher um só. Fala a verdade. Estava em reunião de conselho com a igreja outro dia. Conselho, gente assim, querida, gente crente, que eu amo. E aí a gente estava discutindo algumas questões ministeriais, eu brinquei com eles e nós somos muito amigos. Falei, então, gente, que a gente está pensando, a gente está orando para trazer mais gente para me auxiliar no pastoreio, trazer mais um pastor, e a gente discutindo, será que a gente consegue custear? E aí, mas isso é pouco, não sei se dá. Aí eu falei, então, é legal, né, ser missionário, assim, pastor é bonito, mas desde que seja o filho dos outros. Porque é verdade. O que a gente está escolhendo? Eu, particularmente, sou muito grato a Deus pelos meus pais. Eu conto isso como virtude deles, não minha. Porque aos 17 anos eu tinha duas opções. A primeira opção era fazer uma faculdade na Europa, estava tudo certo. A segunda opção era fazer uma escola bíblica em Campo Mourão. Qual que eu escolhi? Escola bíblica em Campo Mourão. Falei para meus pais. Como é que eles agiram? Eles disseram exatamente essas palavras. Filho, se é isso que Deus tem para a sua vida, nós ficamos felizes com a sua decisão. Seja honesto. Se seu filho inventa uma dessa para cima de você. Faculdade na Europa ou escola bíblica em Campo Mourão? Fala a verdade. A gente fala brincando, mas eu quero que você pense nas implicações disso. Porque dependendo das respostas que nós damos diante dessas perguntas, elas vão revelar quais são verdadeiramente os nossos valores e a nossa consciência. Às vezes a gente está mal resolvido, não é por causa dos nossos problemas, é porque a gente não entendeu quem nós somos em Cristo. É porque nós não entendemos a natureza da fé que nós professamos. É porque a gente está pensando que o Evangelho é para resolver nossa vida aqui. E não é, nunca foi. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele resolveu a nossa eternidade, a única coisa que a gente não conseguiria resolver por nós mesmos. Por isso que Paulo começa dizendo, bendito seja Deus. Porque Ele fez por nós aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Uma jovem universitária chegou para falar comigo domingo passado. Ela falou, pastor, fiz inscrição aí para um programa de bolsa, titulação dupla. Tinha certeza que não ia passar, passei. Estou com uma bolsa para estudar na Europa. Ficar lá um ano, voltar e não apenas ter a minha graduação na federal, mas ter um mestrado em outro país. O que eu faço? Falei, depende, o que você quer fazer lá? Ela falou, eu quero estudar. Ela disse isso, eu quero estudar lá, eu quero melhorar a minha graduação. E outras duas meninas que fazem parte do Comunique, que é um estudo bíblico na universidade aqui, outras duas meninas também passaram. Então, a gente já falou, se formos as três, nós vamos começar um estudo bíblico lá dentro da faculdade. Falei, então, minha filha, vai. Vai, porque com esse coração não tem jeito de dar errado. Porque já não diz respeito a um ambiente, diz respeito a uma consciência. Onde eu estiver, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A gente vai falar melhor sobre isso na próxima semana, mas a partir do vislumbre de quem Ele é, de quem eu sou e do que Ele tem reservado para mim, aí sim, tudo transforma-se na minha história no dia de hoje. Então, não é que eu estou olhando para Deus para resolver meu problema aqui, mas é que eu entendo que Deus já resolveu minha eternidade, o agora e o hoje está resolvido e, portanto, eu vivo como um testemunho de Jesus Cristo. Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais. Deus nos deu tudo. E às vezes tem gente vivendo e se contentando com o evangelho de migalhas. Certa vez eu ouvi e concordo que o problema da teologia da prosperidade, sabe, aquela que fala que se você servir a Deus, você não vai ter problema, vai ser rico, e não sei o que, aquela coisa toda, prosperidade.
o problema da teologia da prosperidade não é que ela fala muito de bênção, é que ela fala pouco. Ela só fala das bênçãos terrenas. Então não é que está falando muito de bênção, é que está falando pouco, está falando apenas de uma parcela. Porque sim, Deus pode te tornar próspero financeiramente, sim, Deus pode te dar um belo emprego, uma bela faculdade, uma bela casa, não tem problema com isso, irmãos. O problema é a gente achar que o Evangelho veio para resolver essas questões mínimas na nossa história, quando Deus nos deu uma herança espiritual tão mais sublime e tão superior. Não compreender a nossa herança espiritual é como ser um bilionário que vive como um mendigo. Não faz sentido. E como nós temos acesso a essas bênçãos? O versículo termina dizendo: em Cristo. Em Cristo. Martin Lloyd-Jones disse: se vocês deixarem de lado em Cristo, vocês jamais terão bênção alguma. E não é verdade? Lembra de Moisés. Deus fala: ó, Moisés, o povo é obstinado, coração duro, desobediente, perverso. Então vamos fazer um acordo. Vocês vão, eu abençoo, vocês vão ser vitoriosos contra todos os inimigos, vocês vão vencer as guerras, vocês vão ser prósperos, vocês vão ficar ricos, está tudo certo. Eu só não vou com vocês, porque o povo complicado. Não vou. Moisés fala: não, Deus, de jeito nenhum. As suas bênçãos, sem a sua presença, para nós não vale absolutamente nada. A gente não vai dar mais nenhum passo. Sem ti nós não iremos. Pense em todas as bênçãos e sonhos que esse mundo pode prometer. E não se sinta culpado se você já tem algumas delas. Não é disso que nós estamos falando. Mas pensa assim, que você pudesse ter tudo que esse mundo pode dar. Aí Deus fala: eu vou te dar tudo, mas quando você morrer, você vai para o inferno. Não precisa nem muito, não precisa inferno. Você morrer, você vai passar a eternidade longe de mim. Você não tem minha presença nem agora, nem depois. A sociedade está tão doente que tem gente que pensaria 2 vezes. Sabe por que eu sei disso? Eu vi um post no Facebook essa semana de um sujeito que colocou, eu não vou lembrar o valor, mas ele colocou aquelas 2 pílulas do Matrix, sabe? Filme Matrix, azul e vermelho. Ele falou: a pílula azul faz com que você volte no tempo e conserte todos os seus erros. A pílula vermelha faz que você tenha, sei lá, 10 milhões de reais. Alguma coisa assim. Eu fui ver os comentários. Todos os comentários, brincando ou não, falaram: me dá o dinheiro. Teve um mais ousado que falou: rapaz, com essa quantia de dinheiro, não penso nem nos meus erros. Isso é como quem não conhece a Deus vive. Não nós. Se vocês deixarem de lado em Cristo, jamais terão bênção nenhuma. Você pode ter tudo. Você não vai ter paz. Sem Jesus nós não temos absolutamente nada. Então o que Paulo nos ensina nesse versículo 3? Que todas as bênçãos espirituais que recebemos, recebemos por intermédio de Cristo. E o que isso nos desafia? Nos desafia a vivermos em profunda gratidão diante dessa realidade. Nós já temos mais do que o necessário. Nós já temos tudo. O que experimentarmos ainda de bom nessa vida? Graça sobre graça. Nós não merecemos. E ainda assim, Deus nos permite vivenciar. Mas qual é a verdade pelo qual baseamos a nossa história? Não é aquilo que se pode ver. Não é aquilo que se pode tocar. É a eternidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra assim, eu não sei, Deus, indigesta, dura, mas que, se nós compreendermos, viveremos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Compreender quem o Senhor é, compreender quem nós somos, compreender que o Senhor já nos deu tudo, compreender que as bênçãos que o Senhor nos deu, elas são bênçãos maiores e melhores do que qualquer coisa que podemos desfrutar.
E compreender que, inclusive, aquilo que desfrutarmos nessa existência deve ser também motivo de gratidão a Ti e de glória a Ti. Que não possamos nos agarrar naquilo que está ao nosso redor, mas que possamos usar as coisas que o Senhor tem nos dado para a glória do Teu nome. Que possamos usar os dons e os talentos e os recursos para abençoar pessoas. Que possamos usar aquilo que sabemos fazer. Que possamos usar nosso intelecto. Que possamos usar nossos recursos financeiros para abençoar quem tem menos que nós. Para fazer avançar o Teu reino. Que possamos entender que, uma vez que temos uma prioridade, que são as coisas que têm valor eterno, tudo aquilo que não passa nesse crivo da eternidade só pode fazer sentido na nossa história se forem usados para ter valor na eternidade. Então que cada relacionamento que tivermos seja para a Tua glória. Que cada amizade que tivermos, que seja para a Tua glória. Que cada aquisição que fizermos, que seja para a Tua glória. Que cada estudo que realizarmos, que seja para a Tua glória. Que cada trabalho que conquistarmos, que seja para a Tua glória. Que cada recurso que cair nas nossas mãos, que seja usada para a Tua glória. Que possamos viver o hoje, à luz de quem somos na eternidade. E aí, Deus, já não há mais motivos para nos angustiarmos, o tanto que nos angustiamos, porque isso tudo é passageiro, é transitório. Isso nos alivia, mas ao mesmo tempo nos traz um senso de responsabilidade, para que possamos viver cada dia com a consciência de que o Senhor nos deu uma vocação, sabendo de quem somos, sabendo de onde viemos, sabendo para onde iremos, que possamos viver o hoje, para a honra e glória do Teu nome. Bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. E nós dizemos, amém, amém.